Bom, começou então a gravação, tá? Então, vou compartilhar com vocês a minha janela. Peraí aqui. Acho que eu não abri o PowerPoint, só um minutinho, gente. Fechar algumas coisas aqui. Eu estava fazendo outra coisa ontem. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Agora sim. Bom, compartilhando a minha tela com vocês. Espero que todos estejam vendo aqui. Deixa eu olhar aqui. Deve estar entrando. Ah, já foi. Bom, está todo mundo conseguindo ver? Está me ouvindo bem? Então, a gente inicia agora a primeira aula, né? A aula introdutória, referente à parte de anatomia e fisiologia humanas, tá? Bom, então, normalmente na disciplina de anatomia e fisiologia, né? Normalmente a gente segue, né, um passo a passo, então, normalmente eu faço a apresentação, é o que vai ser feita hoje, né? A apresentação da disciplina para vocês. Normalmente as avaliações, né, são em forma de provas, né, presenciais, tá? Então é assim que a gente vai avaliar a disciplina de vocês. Normalmente, como o conteúdo é muito grande, muito extenso, e vocês só têm apenas aí 24 aulas para executar, enfim, e trabalhar com esses conteúdos, então normalmente eu disponibilizo as provas em formato discursivo, né? Então, normalmente, uma parte objetiva e uma parte discursiva, né, das avaliações das provas, e eu permito que vocês utilizem o material de consulta de vocês, que pode ser o caderno, que pode ser, enfim, se você imprimir os slides, os seus resumos, as suas resenhas, né? O seu material individual de consulta pode ser utilizado, tá? Durante as avaliações, até para também vocês não ficarem muito massacrados, tá? Normalmente é isso, é uma aula, é uma prova teórica, tá? Se eu não me engano, a gente também tem uma prática, né, que é ligado lá no último sistema, que é o sistema locomotor, que nós temos aquele modelo de esqueleto, né, que tem lá no curso, e eu, normalmente eu utilizo ele para fazer alguns apontamentos ligados à parte prática, tá bom? Então, a gente utiliza alguns modelos. Com relação às perspectivas pedagógicas, né? Então, qual é o meu intuito como educadora, professora de anatomia e fisiologia humana de vocês? É que vocês tenham, principalmente, tá, uma visão bastante global, bem generalista, né, com relação à parte de anatomia e fisiologia humanas, né, porque a gente está lidando com vocês na parte de um curso profissionalizante técnico, né, então a gente não tem como, enfim, estender o conteúdo nem aprofundar demasiadamente o conteúdo de vocês, porque nós temos aí um tempo reduzido para que vocês consigam acompanhar de maneira, enfim, otimizada a disciplina, né? E outra coisa importante é que a minha preocupação é que vocês consigam aplicar esses conteúdos teóricos, que é a base teórica de vocês, que tem que ter uma fundamentação importante, uma base muito forte, para que vocês consigam aplicar esses conteúdos quando vocês começarem a iniciar as aulas práticas de vocês, tá? E principalmente também para que vocês possam ter materiais de acesso, de consulta, para quando vocês estiverem aí nos estágios ou nas aulas ligadas à parte ligada à instrumentação cirúrgica, se você seguir por essa especialização, tá bom? Então, essas são as minhas perspectivas pedagógicas, é que vocês tenham um conteúdo bastante simplificado, no sentido de que vocês possam absorver o máximo possível, tá? De conhecimento teórico, e também mostrar para vocês que essa parte teórica tem uma aplicabilidade, tá? Na parte prática e profissional da vida de vocês, né? Porque, como diria Foucault, teoria sem prática, né, que é um filósofo e um pesquisador na área de educação, né, que é o Michel Foucault, e quem trabalha também com a parte de educação acaba aprendendo um pouco sobre ele, né, eu acabei aprendendo um pouco sobre ele na parte da graduação, na licenciatura. Então, Foucault diz isso, né, que toda teoria leva uma prática. Então, prática sem teoria é um conteúdo que não tem significado, tá?
É muito importante também que vocês façam autoavaliação da disciplina, né? Tanto autoavaliação de vocês como alunos, como também com relação à disciplina. Então, se o conteúdo estiver muito complicado, se as aulas estiverem no andamento que você não está conseguindo acompanhar, vocês, por favor, sinalizem sempre, para que a gente possa sempre flexibilizar o conteúdo para vocês, tá bom? É muito importante também que vocês se autoavaliem como alunos, né? Então, até que ponto eu estou me dedicando, né, àquela disciplina, até que ponto eu estou estudando para fazer uma boa avaliação daquela disciplina, né? Porque vocês têm que também levar em consideração, a gente vai fazer pelo menos aí 10 avaliações, tirando segundas chamadas e reposições, até o final da disciplina. Então, são muitas provas, né? E, eventualmente, vai ter algumas provas, né? Alguns sistemas que você vai se dar melhor e alguns sistemas que você vai ter um pouco mais de dificuldade. Isso é uma coisa natural, tá, gente? Não é uma coisa só de vocês. Eu também, na graduação, tive como aluna de graduação, né, de biologia, eu tive na UF, então eu tive muitas disciplinas que eu era muito boa, que eu me dedicava muito, que eu era muito boa, e tinham disciplinas que eu me dedicava também, às vezes, muito mais, e eventualmente eu não tirava uma nota esperada, a nota que eu gostaria de tirar naquela avaliação, e nem por isso eu me considerava, enfim, uma aluna ruim, ou que eu não tivesse inteligência nem capacidade, enfim, de estar naquela disciplina, tá? Então, fiquem, assim, despreocupados e não também se cobrem demais, porque anatomia e fisiologia é difícil mesmo, tá? Não é uma disciplina trivial, não é uma coisa que você vai aprender de um dia para a noite, não é numa aula de 8 às 2 da tarde que você vai sair sabendo tudo de anatomia e fisiologia. Então, assim, percebam que a dificuldade ela vai existir. Então, assim, já se preparem para isso. Como alunos, se autoavaliem como alunos até agora e se preparem para o novo, né? Se preparem para realmente uma disciplina que vai exigir muito de vocês, tá? Eu, como professora, também vou exigir muito de vocês. Então, fiquem atentos a isso, porque se eu não exigir de vocês agora, quando vocês passarem para a prática e os seus professores e enfermeiros da prática ou da instrumentação cirúrgica cobrarem de vocês, vocês vão continuar com essa dificuldade. Então, eu prefiro cobrar um pouquinho mais de vocês agora no início, no ciclo básico, que é o momento que vocês têm de errar, de acertar, de fazer diferente, para que vocês cheguem mais fortes e mais preparados na parte prática e principalmente na parte mesmo profissionalizante de vocês, tá? Então, não fiquem com raiva de mim, nem chateados com a disciplina, porque vai ter gente que vai ficar chateada, vai ficar com raiva, vai acordar no dia mal, reclamando da disciplina. Mas, gente, é uma disciplina muito importante, tá? É uma disciplina que vai fazer diferença, sim, na vida profissional e acadêmica de vocês. Então, não levem anatomia e fisiologia como se fosse uma disciplina qualquer e não fiquem achando que vai ser uma coisa fácil de lidar. Não vai ser fácil. Então, por isso que na parte introdutória eu aviso logo. Aviso aos navegantes. Anatomia e fisiologia não são matérias simples, não são matérias triviais, são matérias difíceis, porém, não são impossíveis de aprender, tá? Claro que dentro da perspectiva de vocês de um curso técnico, eu vou buscar facilitar, mediar o conteúdo para vocês, mas fiquem certos que vocês também precisam fazer a parte de vocês, que é o processo do estudar em casa, tá? Estudar em casa é um processo importantíssimo, porque se você não estuda em casa, pelo menos uma hora e meia do seu dia, você terá dificuldade na hora de fazer as avaliações, tá? Você vai ter muita dificuldade de interpretar os conteúdos, tá? De entender a aplicabilidade desses conteúdos teóricos, tá? Então, por favor, já vocês vão ter um tempinho aí para começar a se preparar, se organizar, para entrarem literalmente de cabeça na anatomia e fisiologia, tá bom? E fiquem tranquilos que eu, como professora de vocês, eu vou auxiliá-los ao máximo possível e transformar a disciplina, né, de uma forma mais palatável possível para vocês, tá? Para que vocês consigam levar de boa a disciplina sem maiores transtornos, tá? E aí eu acredito, espero aí nas suas considerações finais, eu acredito que vai ser uma disciplina muito importante, uma disciplina que muitos vão achar muito interessante, né? Porque eu acredito que trabalhar com o corpo humano, né? Entender como é que a máquina humana funciona, é uma coisa que, cara, gente, desvenda
muitos segredos nas quais vocês nunca pararam para pensar, muda a perspectiva de vocês, vocês começam a se sentir, de fato, dentro da profissão, né? Anatomia e fisiologia são matérias que, dentre outras, né? Mas a parte teórica é quando você se percebe aluno de enfermagem, quando você entra nessa disciplina, e eu tenho certeza que vai ser uma disciplina maravilhosa, porque muitos alunos que já passaram por minha anatomia, no final, né, é claro que também tem uma evolução, tá, gente? Todo aluno de anatomia, ele vai se modificando ao longo do curso. Então, você entra com uma perspectiva, com uma cabeça, e você sai com outra completamente diferente. Então, eu percebo que meus alunos, eles vão se transformando ao longo da anatomia. E é uma coisa que eu acho muito bonita, né, na minha profissão, é perceber a evolução do meu aluno, é perceber o quanto que ele está aprendendo, o quanto que ele está se modificando, o quanto que ele está se transformando nesse profissional de qualidade, de excelência, que é o que a gente quer no curso de vocês, tá? Que vocês saiam daí profissionais excelentes e capacitados para auxiliar o público de vocês, que é o paciente. Então, para que vocês não errem com o seu paciente, para que vocês não façam nenhum tipo de, enfim, de evento ou de trabalho que prejudique o seu paciente, aprenda agora. Entenda como é que o corpo de vocês funciona agora, para que quando vocês estiverem no trato com o paciente, vocês consigam trabalhar de maneira muito mais eficiente, tá? Porque vocês, como eu também, que eu me incluo nessa categoria, nós somos profissionais de saúde, tá? Então, como todo profissional de saúde, a gente precisa estar preocupado em auxiliar e fomentar a saúde do nosso paciente, tá? Então, fiquem também sempre atentos a isso. Então, esses conteúdos são conteúdos importantes e que vocês precisam tratar esses conteúdos com uma certa maturidade também, tá? Então, 3 coisas importantes na anatomia. Organização, você tem que ser organizado, se organizar, saber direitinho o cronograma, que depois eu vou passar para vocês, tá? Saber quais são os conteúdos ligados àquela programação, se programar com relação às avaliações, que é muito importante. Qualquer tipo de eventualidade, você avisa com antecedência a secretaria para que você faça a sua segunda chamada, tá bom? Fiquem também atentos com relação à presença, que é muito importante, tá? Evitar faltar às aulas, chegar muito atrasado, tá? Porque você perde conteúdo quando você chega muito tarde na aula, né? Ou quando você não vai para a aula, então fiquem atentos a isso, tá? E, literalmente, sejam alunos responsáveis e maduros com relação à disciplina, tá? Porque, senão, realmente vai ficar um pouco mais difícil para você. Eu vou tentar auxiliá-lo, mas eu também preciso do seu feedback, tá? Então, é isso, gente. Então, essa é a introdução aí da disciplina. Tem gente que ama anatomia e fisiologia, tem gente que odeia com todas as forças, tem o ranço do cacete da disciplina. Então, assim, vai de como é que você vai lidar. Tem gente que lida bem, tem gente que lida mal. Eu, como sempre gostei dessa parte ligada ao corpo humano, então eu sempre levei de boa, sempre adorei as aulas de anatomia e fisiologia, né? Apesar que minha anatomia foi mais ou menos na graduação, mas o meu professor era médico, ortopedista, por sinal, lá no anatômico, vi algumas peças, né? Assim, trabalhei algumas coisas que vocês não trabalharam, né? Como ver peça, cadáver, né? Mas também foi muito pouquinho, porque a biologia não entra muito nessa seara, né? Mas a fisiologia foi uma matéria bem extensa para mim, mas também foi uma matéria muito prazerosa, porque eu tive excelentes professores de anatomia e fisiologia, então eu acredito que eu também tenha absorvido um pouquinho dessa excelência para vocês, tá? E eu tenho certeza que a disciplina vai ser muito boa para mim e para vocês ao longo dessas 24 aulas, tá? Então, começando agora a parte anatômica, né, a parte relacionada, separei para vocês aí um trecho, né, um parágrafo de um artigo desse autor, tá, que é o Fornaziero et al., de 2003, tá, que ele determina que a anatomia humana, tá, como uma disciplina básica ligada à ciência biomédica biológica, tá, é uma ciência que vai estudar a parte macroscópica do corpo humano, tá? Então, se comparativamente à citologia, né, que é a biologia celular, e a histologia, né, que é a parte dos tecidos. Então, tem a parte das células, que é a citologia, a parte da histologia, que são os tecidos, tá? E a parte da embriologia
é a parte ligada aos processos embrionários, né, os folhetos, a parte da formação aí do feto. Então, essas ciências, né, da citologia, que é a parte microscópica, e aí vai aumentando a complexidade na histologia, na embriologia, na anatomia, tá? A anatomia é uma ciência que vai estudar a parte macroscópica do corpo, tá? Espera aí, só um minutinho. Vou só fechar a janela aqui, gente, que o barulho está muito grande aqui do lado de fora. Espera aí, só um minutinho. Bom, gente, melhorou. O som de fora estava bem pesado, tá? Então, recapitulando aqui, a anatomia, então, ela vai ser essa ciência que estuda a parte macroscópica do corpo, tá? Então, o aprender, o ensinar a anatomia é importante porque ela vai abordar tanto a parte teórica e prática, tá? E ela também vai ser importante, principalmente, né, para aquelas pessoas que trabalham na área de saúde, né? Então, a base de como é que o seu corpo funciona, então entender como é que o seu corpo funciona é muito importante, tá? E outra coisa importante que eu comentei com vocês, que para que vocês tenham sucesso na parte anatômica e fisiológica, tá? Existem alguns métodos de ensino e aprendizado, como o uso de cadáveres, né, modelos anatômicos artificiais, peças ou outras tecnologias, né, como aplicativos. Eu até depois também vou disponibilizar para vocês, nas aulas presenciais, um site que eu uso muito nas aulas, que é o Planeta Bio, que, se eu não me engano, são de 2 pesquisadores, biólogos da USP, biólogos ou biomédicos. Então, tem todos os sistemas lá, todos os órgãos, os funcionamentos, tem bastante animação, vídeo, para que vocês consigam tentar abstrair em real time, né, como é que aquelas questões ligadas à parte fisiológica, né, são trabalhadas na parte de anatomia e fisiologia humanas, tá bom? Bom, então, a etimologia da palavra, né? O que significa anatomia? Então, ana significa partes ou em partes. E tomia significa cortar. Então, é literalmente a ciência que estuda o nosso corpo cortado em partes, né? Então, a gente, normalmente na anatomia, estuda a parte morfológica do corpo, né? Então, quais são as partes do corpo, né? Lado direito, lado esquerdo, vista anterior, vista posterior, né? A parte abdominal, a parte pélvica, a parte podálica. Então, essas partes, né, que a gente consegue dividir o corpo, né, para que a gente consiga estudar a localização dos órgãos, a parte, por exemplo, hipogástrica, epigástrica, ligada à parte abdominal, à cavidade abdominal, é uma forma que você tem de localizar os órgãos, né? Então, por exemplo, quando você vai ao médico, né, se sentindo uma dor na região abdominal, na região umbilical, então o médico ele apalpa você, né? Ele faz o processo de apalpamento, que é um processo ligado à parte da anamnese, né, do seu corpo. Então, o médico, quando ele estuda anatomia, por exemplo, quando o enfermeiro estuda anatomia, é porque para que ele consiga entender, né, a localização, por exemplo, lá do seu fígado, que fica no lado direito, com relação à localização aí dos seus pulmões, né, onde é que está o seu coração, que está relacionado aqui à parte do mediastino, na hora de fazer uma ausculta. Quando você, por exemplo, você como futuro técnico de enfermagem, você for fazer uma punção endovenosa, quando você for fazer um acesso do seu paciente para colocar um soro no seu paciente que está internado lá na enfermaria, você precisa, por exemplo, saber onde é que está a localização das veias, das artérias. Então, por isso que é importante você conhecer a anatomia, né? E como é que você vai fazer uma punção venosa? Como é que você vai fazer, por exemplo, uma injeção, né? Se você não sabe a localização do glúteo médio, né? De como é que você vai, enfim, medir a pressão arterial do seu paciente, se você não sabe que existe uma artéria nessa região aqui do úmero, né? Que está ligado à parte, enfim, braquial. Então, tudo isso está ligado à parte da anatomia e fisiologia humanas. Então, eu podia ficar aqui falando
o dia inteiro sobre a aplicabilidade prática de tudo aquilo que vocês vão ver na parte da anatômica fisiológica, tá? Então, a anatomia, ela vai ser a ciência que estuda essa organização e a estrutura do corpo, tá? E, consequentemente, a parte da fisiologia humana, tá? Físio, do grego, significa corpo, tá? E logia é o estudo. Então, a fisiologia, ela complementa a anatomia, que é a ciência que estuda as partes do corpo, tá? As partes dos órgãos também. Então, a fisiologia, ela é mais voltada para o estudo dos sistemas, tá? Ou seja, como é que o seu corpo funciona, né? A funcionalidade do seu corpo. Quais são os processos fisiológicos, bioquímicos, biofísicos que o seu corpo vai desempenhar para que você consiga manter o seu corpo em homeostasia, né? Em equilíbrio. Então, por isso que é muito importante também a gente estudar a parte da fisiologia humana, tá? Bom, e aí dentro dos níveis hierárquicos ligados, né, à parte anatômica e sistêmica, então vocês viram com o Aruanã, tá? A parte relacionada ao nível químico e ao nível celular, né? Então vocês viram um pouco da parte bioquímica, da composição química da vida, né, com relação aos carboidratos, às gorduras, às proteínas, né, aos sais minerais e à água, que são as partes ligadas às substâncias orgânicas e inorgânicas. Vocês viram também o contexto ligado à parte celular, que também é muito importante, né? Como é que a célula funciona, essa unidade básica que forma todos os seres vivos, né? Processo de respiração celular, de síntese de proteínas, né? Com relação aos transportes de membrana. Então, tudo isso que vocês viram em citologia, a gente vai rever alguns conteúdos, tá? Muitos desses conteúdos na parte fisiológica anatômica, tá, gente? A parte tecidual, que é todo o conjunto de células, formam os tecidos, tá? E aí, assim, vocês não têm uma parte específica de histologia, tá? No curso de vocês. Mas eu vou comentar de alguns tecidos importantes, tá? Tecido conjuntivo, tecido hematopoético, tecido ósseo, tecido muscular. Então, fiquem tranquilos que não vou aprofundar muito na parte da histologia, tá? Que é o estudo dos tecidos, mas alguns tecidos são importantes que vocês precisam saber para que vocês também entendam a parte morfológica dos órgãos, tá? Como é que os órgãos são formados. Então, eu vou comentar de alguns tecidos com vocês, tá? E aí, consequentemente, um conjunto de tecidos formam os órgãos, né? Então, o que vai acontecer? Uma célula óssea, ela forma um tecido ósseo, por exemplo, que forma o osso, que é um órgão. E os ossos do seu corpo, por exemplo, que no total aí são 206, eles formam um sistema chamado de sistema esquelético, né? Então, é assim que a gente chama com relação aos níveis hierárquicos, tá? Que compõem todos os organismos vivos. Então, as células, que formam os tecidos, que formam os órgãos, e esses órgãos formam os sistemas humanos, né? Que são esse conjunto de órgãos que vão trabalhar de maneira integrativa, de maneira conjunta, e que são importantes para o equilíbrio, né? Para o funcionamento do corpo, tá? Que aí não, que é o que a gente vai começar a ver agora, que é a parte do nível orgânico em relação ao nível sistêmico, tá? Que são os sistemas que formam os organismos vivos, né? A máquina humana, que é uma máquina maravilhosa, e vocês vão ver o quanto que ela é importante, complexa e maravilhosa de se estudar, tá? Bom, vou dar uma olhadinha aqui para vocês, se alguém botou alguma coisa no chat. Gente, alguém não está conseguindo, está todo mundo conseguindo ver os slides, porque eu estou compartilhando com vocês a minha tela, tá? Se por acaso der algum tilt, alguma coisa, eu posso interromper o compartilhamento e volto com vocês. Então, vou fazer isso aqui. Alguém pediu aqui, eu vou então interromper o compartilhamento e vou colocar de novo aqui, que às vezes dá uns bugzinhos aqui. Mas agora voltou, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, foi. Ó. Então, estou voltando aqui o compartilhamento
da minha tela, tá? Eu parei aqui na parte hierárquica da organização de todos os indivíduos vivos, tá? Bom, então vamos continuar aqui. Bom, coloquei para vocês aqui nesse slide, tá? Algumas coisas ligadas às abreviaturas, tá bom? Que normalmente nos livros de anatomia, né, na parte ali do sumário, normalmente tem aqui um glossário que a gente chama, né? Então, para que vocês não fiquem perdidos às vezes quando forem pegar alguma literatura, eu também gosto também de colocar para vocês algumas abreviaturas de alguns termos gerais de anatomia, para que vocês consigam ter acesso a esse conteúdo, tá? Então, normalmente aqui, ó, para vocês, né, o A com pontinho é artéria, GL são as glândulas, que a gente vai ver na parte de sistema endócrino, as artérias, né, ligadas aí, né, as artérias ligadas à parte do sistema circulatório, tá? Os ligamentos, então, quando é mais de um ligamento, ele aparece assim, ó, LIGG, músculo é o M, N nervoso, é o nervo, R são os ramos, tá? Que veremos aí. V são as veias. E aí, quando eu tenho esses símbolos, né, essas letras duplicadas, normalmente estão ligadas à parte ligada ao plural desses termos gerais de anatomia. Então, são os termos gerais que vocês vão ver. Artérias, arteríolas, glândulas, ligamentos, músculos, nervos, ramos, veias, anastomose. Então, fiquem atentos que tudo isso são abreviaturas e também nomenclaturas importantes que vocês precisam se familiarizar no estudo da anatomia e fisiologia humanas, tá? Bom, então, com relação ao corpo humano, né? Como é que a gente divide o corpo humano? Então, normalmente, o corpo humano é dividido na parte superior e na parte inferior, tá? E também com relação aos apêndices ligados aos membros superiores e aos membros inferiores, tá? Então, normalmente, na parte superior, né, nós temos aí dividido entre cabeça e pescoço, né? A cabeça, normalmente, ela é subdividida na parte craniana e na parte facial. A gente vai ver isso na parte de sistema esquelético, né, locomotor. A parte do pescoço, essa região ligada ao tronco, né, que é subdividida entre tórax e abdômen, tá? Com relação aos membros, eu tenho os membros superiores, que são os braços, os membros inferiores, que são as pernas, tá? Normalmente eu sempre tenho uma raiz, uma origem, tá? E uma parte livre ligada aos apêndices, tá? Então, normalmente na parte superior, né, a raiz está ligada ao ombro, as partes livres ligadas ao braço, antebraço e às mãos, né, e os dedos. Na parte inferior, nós temos aqui a região raiz, né, que é o início de tudo, que é a parte do quadril, e as partes livres ligadas à coxa, à perna e aos pés, tá? E aos dedos dos pés também. Nossa, está movimentado hoje para um sábado de manhã, né? Bom, aqui também mais umas subdivisões, então vocês percebam aqui, né? A parte ligada ao tronco, né? Então, tem a parte torácica, que é essa parte aqui, né, do tórax, a parte ligada à parte abdominal, a parte mais ligada à parte inferior ao púbis, ligada à parte pélvica, tá? A parte inferior, né, a parte craniana, facial. Com relação aqui, seria uma vista anterior, e aqui a bonequinha com a vista posterior, tá? Ela está no que nós chamamos de posição anatômica, tá? Que é essa posição anatômica, que é essa posição onde o indivíduo está numa postura ereta, né? Ou seja, ele está em pé, também conhecida como posição ortostática ou bípede, tá? Os membros superiores sempre estendidos ao lado do tronco, com as palmas das mãos voltadas para a parte anterior, tá? E a cabeça, os pés também sempre apontadas para o horizonte, né? Para frente, e o olhar sempre para o horizonte. Então, essa seria o que nós chamamos de posição anatômica. Então, normalmente, para quem estuda ou trabalha na parte ligada às peças anatômicas, ou que consegue trabalhar com os cadáveres, né? A posição dos cadáveres sempre vai ser
na posição anatômica de estudo, né? A posição ereta, sempre em pé, no caso estão deitados, mas sempre vão estar em posição anatômica, né? Ortostática, sempre com as palmas das mãos viradas para a parte da frente, que é a parte anterior, e o olhar sempre voltado para o horizonte, tá? Então, essa seria a parte ligada à posição anatômica, tá bom, gente? E aí, aqui, tem com relação à parte carpal, distal, braquial, tá? Que braquial é braço, carpal relacionada aí aos carpos, né? A parte dos ossos do punho, a parte vertebral ligada às vértebras, a parte escapular ligada às escápulas. Então, vocês percebam, né, que os termos ligados à parte anatômica, principalmente, está ligado aos processos da parte da localização dos nossos ossos, da localização dos nossos músculos, da localização dos nossos órgãos internos, tá? Então, esses conteúdos são importantes para que você consiga localizar, enfim, essas estruturas anatômicas e consiga estudá-las e percebê-las, principalmente na parte da apalpação, né? Que é uma parte importante ligada à anamnese, tá? Que é, por exemplo, como é que você vai funcionar uma veia de um paciente se você não sabe localizar a artéria dele ou a veia dele, né? Então, por isso que é muito importante saber com relação à parte anatômica, né? A parte da localização e da posição anatômica, tá? Bom, algumas coisas aqui ligadas à parte anatômica, né? Então, ligada à parte superior e inferior do corpo, né? A parte mais proximal, mais ligada à articulação, a parte mais distal, quanto mais longe da articulação, tá bom? Também são nomenclaturas importantes na parte anatômica. Eu acredito que está todo mundo conseguindo enxergar bem. Então, vamos voltar aqui. Bom, com relação também à divisão dos planos, né, que nós chamamos de planos de delimitação e secção do corpo humano, né? Então, é uma forma que a gente tem de dividir o nosso corpo em pedacinhos, e cada pedacinho vai estar ligada a uma perspectiva de análise diferente, e também é uma forma de você localizar, enfim, a posição dos nossos órgãos internos, das nossas vísceras, por exemplo, tá? Então, normalmente, nós temos aí com relação à delimitação do corpo, né? Parte ventral anterior, que é quando você olha o corpo de frente, a parte dorsal ou posterior, que seriam as costas, tá? A parte lateral, direita e esquerda, também é importante você identificar aí a posição. A parte cranial ou superior, que está ligada à parte do crânio, da face. E o plano podálico ou inferior, que está ligado à parte dos membros inferiores, né? Ligado à parte dos pés, tá? E também com relação à divisão do corpo em seções, né? Então, nós temos aí o plano mediano, que divide o corpo em duas metades, a metade direita, a metade esquerda, a parte do plano frontal, que divide o corpo em anterior e posterior, e o plano transverso, tá? Que divide o corpo em superior e inferior, tá? Então, nós já vimos, então, aqui na parte da posição anatômica. Então, a parte da frente, tá vendo? Ó? A situação aqui, ó, torácica, abdominal, está ligada à parte anterior, a parte da clavícula, a parte dorsal, lombar, está ligado à visão posterior do corpo, tá? Bom, com relação aos planos, né? O plano mediano é aquele que divide em duas metades, né? Direita e esquerda. Então, literalmente, como se eu pegasse uma chapa, partisse o meu corpo aqui no meio, assim, ó. Que não é muito simétrico, né? Que a gente sabe que direita e esquerda não são muito simétricos, mas esse é o plano medial que a gente chama, e tem esse desenho aqui do plano medial da parte anatômica. O plano frontal é quando você pega uma chapa e divide, né, em anterior e posterior. E o transverso é como se eu cortasse meu corpo na metade, né? Que é onde eu tenho a parte superior e a parte inferior, tá? Então, são esses três planos anatômicos, as seções anatômicas que a gente subdivide o corpo, tá? Mediano, plano mediano, vou voltar aqui, ó. Plano mediano, plano frontal e plano transverso, tá? Bom,
E com relação aí às posições ligadas ao seu paciente, quando ele estiver acamado, né, estiver na maca ou estiver na enfermaria, né? Então, quando o paciente está nessa posição aqui, ó, com a parte ventral para cima, a gente diz que o paciente está em decúbito dorsal, né? Está deitado de barriga para cima, né? Quando ele está de barriga para baixo, quando você vai ter que virar o paciente para fazer, enfim, alguma limpeza ali, ou algum curativo, ou vai trocar uma fralda, que você vira o paciente nessa posição, ele vai ficar deitado de barriga para baixo, a gente chama essa posição de decúbito ventral, tá? E quando você coloca o paciente de lado, né, enfim, para fazer algum tipo de acesso, ou dar algum tipo de alimentação, ou aí para colocar algum líquido para fora do corpo dele, tá? Que você vira ele na maca de forma lateral, ou para trocar uma fralda, a gente chama isso de decúbito lateral, tá? Bom, então, com relação aí à direção do corpo, então, nós vimos que sempre que vocês ouvirem falar de anterior, de ventral, de frontal, eu estou falando da direção da frente do corpo. E sempre que vocês ouvirem falar de posterior, de dorsal, eu estou falando da direção das costas do corpo, tá? A parte traseira do corpo, tá? E também com relação à parte anterior, né? Então, por exemplo, a parte aqui do externo, né? A parte ligada aqui do mediastino, então está na parte anterior do corpo. A parte ligada à coluna vertebral, à medula espinal, está ligada à parte posterior do corpo, né? Tá a parte de trás, a parte traseira. Então, também é muito importante que vocês tenham aí também atenção com relação à parte ligada às posições anterior e posterior, lateral, ventral, dorsal, frontal, porque são termos ligados a essas posições, tá? Parte superior, né, que é do pescoço para cima, né, a parte cranial, a parte inferior caudal é do diafragma para baixo, tá? Outra coisa importante é com relação às 9 divisões, se eu não me engano, são 9, ligadas ao hipocôndrio, tá? Que seriam as partes que a gente separa, que nós chamamos de região epigástrica, né, que está ligada à cavidade abdominal, aonde estão localizados nossos órgãos internos, tá? É claro que existem alguns órgãos, por exemplo, ligados aos rins, por exemplo, que estão fora da cavidade peritoneal, né? Enfim, que estão atrás da cavidade abdominal. Então, é também uma forma de você aprender a localizar os órgãos, né? Dentro do seu corpo. Então, o hipocôndrio, né? Vai ser essa divisão. Então, cada parte separada pelo epigástrico, que é essa região aqui ligada à parte da cavidade abdominal, é onde se encontram essa parte superior e lateral do abdômen, tá? Que é a parte ligada ao tronco do nosso corpo, tá? Então, a gente pode dividir em quadrantes essa região epigástrica, tá? Então, quadrante superior, direito e esquerdo, tá? Quadrante inferior, então, tá vendo? Onde é que a gente consegue localizar, por exemplo, os intestinos, a parte do fígado, parte do estômago, né? Então, é a maneira que você tem de perceber, analisar. Então, qualquer tipo de abscesso, qualquer tipo de inflamação, inchaço nessa região, se você consegue identificar os quadrantes, você consegue identificar qual é o órgão que está sofrendo aquele aumento, por exemplo, né? Quando aparece um tumor, e aí o médico vai analisar para saber o tamanho do tumor, onde está localizado, através do processo de apalpação desses quadrantes, ele consegue perceber, por exemplo, se é no fígado, se é no estômago, se é alguma coisa ligada ao intestino, tá? E eu também tenho essas subdivisões, tá, do hipocôndrio, ligados, se não me engano, são 9 divisões, né? São 9 divisões, ligadas à parte hipocondríaca, né? Então, eu tenho essa região aqui do meio, que é região epigástrica, gástrico, gente, gastro, tá ligado ao estômago, tá? Então, o gastrologista é um médico que estuda essas doenças e enfermidades ligadas à parte gástrica, por exemplo, né? O gastroenterologista, que é o cara que estuda a parte do estômago e a parte intestinal, né? O médico só liga nessa parte. Então, epi significa acima, então acima da região estomacal.
A região umbilical é a região ligada ao umbigo, tá? E a região púbica ou hipogástrica é essa região ligada a esse osso aqui, ó, que veremos mais aí para frente na parte de sistema locomotor ligada ao pubis, tá? Que são aí ligados aos ossos do quadril, que a gente vai ver isso no futuro próximo, tá? Então, eu tenho a parte inguinal, eu tenho a parte lateral esquerda, lateral direita, a parte hipogástrica, direita e esquerda, tá? Por exemplo, o fígado, ele está localizado nessa região hipogástrica direita, por exemplo. Então, é uma forma que você tem de fazer a localização dos órgãos dessa região da cavidade abdominal, por exemplo. Então, percebam a importância do estudo e do entendimento da parte anatômica, né? É muito importante saber a anatomia para a parte prática de vocês, tá? Né? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, parte do umbigo, comentei com vocês, a parte púbica, e aí você consegue perceber aqui, ó, o lobo direito do fígado, está na região hipocôndrica direita, né? A parte ligada aqui, ó, epigástrica, a parte do estômago, o lobo aqui esquerdo do fígado, a parte do colo transverso, do intestino grosso, por exemplo, né? A parte do apêndice, que está na região aqui mais inguinal, ilíaca, a bexiga urinária, que está nessa região aqui hipogástrica. Então, saber essas nomenclaturas também é importante para você saber onde é que o órgão está, né? Então, é muito importante isso. A gente sempre vai estar também comentando sobre isso durante as aulas de anatomia, tá? Com relação também à parte da movimentação, que é muito importante, vocês também vão ver isso na parte, principalmente na parte locomotora, tá? Então, os processos ligados à curvatura, né, a diminuição do ângulo da parte articular entre ossos e parte do corpo, que é o caso da flexão, a parte da extensão, que é aumentar o ângulo, né, endireitar o ângulo entre o osso ou as partes do corpo, né? Então, você pede para o paciente, faz uma flexão para mim de braço, faz uma extensão para mim de braço, faz uma flexão para mim da sua perna, né? Na hora de você, enfim, colocar o paciente na cama, levantar ele da cama para levar ele para fazer um banho ou para fazer um exame. Então, também trabalhar com os termos técnicos também para que o paciente consiga entender o que você está querendo falar com ele, para que ele consiga seguir o seu comando de voz. Então, também é muito importante saber essas nomenclaturas, tá? Então, tá vendo? Ó, a parte da flexão, né? Levantar o braço para cima, né? Essa parte aqui do antebraço, a flexão e extensão das pernas, dos braços, tá? Com relação à parte também, ó, rotacional do ombro, dessa parte aqui, né? Dessa raiz aqui do quadril aqui da perna. Então, todos esses movimentos também são importantes, tá? Bom, também com relação à parte da movimentação, né, do plano mediano, da parte coronal, então a parte da adução, né? Movimento em direção ao plano mediano, a abdução é quando você se afasta, então a adução é quando você coloca mais perto do corpo, né? Então, quando você vai pegar, por exemplo, um termômetro e colocar no paciente, o paciente faz a adução, né? Ele fecha o braço para segurar ali o termômetro, por exemplo, ou quando você precisa fazer alguma coisa ligada a um curativo, uma limpeza, né? Ele faz uma abdução, a rotação medial, lateral, então tudo isso também é importante para que você consiga trabalhar com o seu paciente, né? Então, a adução é quando você direciona, né? Você tem que direcionar o movimento na parte do plano mediano, ou quando você se afasta do plano mediano, né? A rotação medial é quando você traz essa face anterior do membro mais perto do plano mediano, ou quando você leva a face anterior para longe. Então, também essas partes ligadas à movimentação do corpo também são importantes, e vamos rever algumas coisas ligadas à parte do sistema locomotor, ligada à parte músculo-esquelético, tá? Ó, então, tá vendo? Ó? A abdução e a adução estão mais para fora, mais para dentro do corpo, né? Essas coisas ligadas à rotação lateral medial dos braços e das pernas, a adução e a abdução também das pernas, também é importante, né? Então, todo esse tipo de movimentação para que você consiga trabalhar com o seu paciente. Né? A retrusão, que é o movimento de retração, né? De para trás, que ocorre, por exemplo, na mandíbula, no ombro, a protusão,
que é esse movimento para frente, né, dianteiro da mandíbula ou do ombro, também ligada à parte articular, né, quando eu tenho um deslocamento ou alguma luxação, então eu posso ter uma retrusão, uma protusão, tá? Só para um minutinho, gente, que tem alguém que pediu aqui para entrar. Já coloquei a pessoa aqui, Jéssica. Deixa eu voltar aqui. Onde é que eu estava? Foi, voltei. Deixa eu voltar aqui com vocês. É, parei em protusão, né? Foi. Então, aqui também para vocês, ó, um exemplo de retrusão da mandíbula, né? E da protusão é quando o queixo está mais proeminente, né? Quando o queixo está mais retraído, também são posições importantes na parte da movimentação, né? Bom, então nós vimos aí com relação à parte dos movimentos e também a parte do que nós chamamos de descrição da posição anatômica, né? Então, os membros superiores sempre estendidos, né, aplicados ao tronco e com as mãos sempre voltadas para frente, né, as palmas das mãos. O paciente sempre em pé, de frente, o olhar dirigido para o horizonte, né? Os membros inferiores sempre unidos, com as pontas dos pés sempre voltadas para frente, tá? Então, é a forma como você descreve a posição anatômica para que o paciente ou o modelo anatômico que será, enfim, estudado precisa ficar para que você consiga ter uma eficiência, tá? Ligada à parte do estudo da parte anatômica, tá? Então, com relação aos livros de anatomia, né, geralmente eles subdividem o corpo nesses grupos regionais que a gente chama, tá? Então, normalmente a parte da cabeça e do pescoço, né, inclui tudo que está acima dessa parte torácica superior, né? O membro superior, aonde a gente inclui a parte das mãos, do antebraço, do braço, do ombro, a parte das axilas, da região peitoral, da região de trás, que é a região escapular, né, que tem esses ossos aqui da escápula, que antigamente eram chamados de omoplata, tá? A parte torácica, ligada a essa região aqui do peitoral, tá? Normalmente eu tenho aqui a região torácica superior e a parte também do diafragma torácico, que também são regiões importantes, por exemplo, quando a gente for estudar a parte do sistema respiratório, né? Ligado aos processos de ventilação pulmonar, né? Abertura e fechamento aí da caixa torácica, então a gente vai ver isso na parte da anatomia e fisiologia do sistema respiratório, por exemplo, tá? A parte do abdômen, as costas ligadas à coluna vertebral, né? Que são esse conjunto aí de discos vertebrais, né? Que está ligado à parte dos discos intervertebrais, com relação às vértebras, tá? Que é uma região importante que vai proteger um órgão importantíssimo ligado ao sistema nervoso, por exemplo, que é a medula espinal, tá? A parte pélvica e perínea, que é a parte inferior, né? Parte mais da região da cavidade pélvica, também veremos isso. A parte dos membros inferiores, né? Então, tudo aquilo que está normalmente abaixo do que nós chamamos de ligamento inguinal, né? Que inclui a parte da coxa, a articulação do quadril, perna e os pés, tá? Então, essas são aí o que nós chamamos de grupos regionais dos livros de anatomia, tá? E agora, com relação aos sistemas humanos, que está mais ligado à parte fisiológica do corpo, né? Então, como é que o corpo funciona? Então, a anatomia, ela vai se fundamentar na ciência que vai estudar todas essas partes que nós vimos, tá? Que é como dividir o corpo em pedacinhos, né? Como diria o Jack Stripador, vamos por partes. No caso das partes, está ligado à parte anatômica, tá? E a parte física, eu fiz uma piadinha sem graça, mas é só para dar uma descontraída, tá, gente? E a parte agora dos sistemas, né? Ligado aos sistemas humanos, que, se eu não me engano, são aí entre 9 e 10, né? 10, se você subdividir aí o sistema locomotor e muscular e esquelético. Então, nós temos aí, por exemplo, o sistema circulatório, também conhecido como sistema cardiovascular, tá? Que é um sistema importante ligado à circulação sanguínea, está ligado aos órgãos do sistema circulatório, é o coração e os vasos sanguíneos,
Então, fiquem tranquilos que vamos ver isso passo a passo, né? Porque pedagogicamente, né? Didaticamente, com relação às estratégias de ensino-aprendizado da parte anatômica fisiológica, a gente subdivide o corpo em sistemas, tá? Tanto na parte anatômica como na parte fisiológica. Então, assim, é claro que os sistemas não trabalham de maneira separada, né? Eles trabalham de maneira integrativa, né? Um colabora para o funcionamento do outro, né? Então, sempre que um sistema ele para de funcionar, por exemplo, imagina um coração parar de funcionar, por exemplo, ou o cérebro, enfim, acabar por conta de um acidente tendo uma lesão muito grave, por exemplo, uma perda de massa encefálica. Isso vai acabar, consequentemente, causando, enfim, outras deficiências ligadas aos outros sistemas. Então, os sistemas trabalham de maneira integrativa. Mas, de maneira pedagógica, a gente subdivide os sistemas para que a gente consiga trabalhar e analisá-los de maneira melhor, tá? Então, por exemplo, o sistema circulatório, então vai ser um sistema ligado à parte da circulação do sangue, né? Os órgãos importantes do sistema circulatório é o coração, os vasos sanguíneos, a parte do sistema digestório, ou também chamado de sistema digestivo, que é o nosso primeiro sistema, né? Vai ser um sistema importante para o processamento do alimento, onde eu tenho a boca, o estômago, as glândulas anexas, os intestinos, a parte do sistema endócrino, que é ligado à parte ligada aos hormônios e às glândulas, né? A comunicação interna do corpo através dos hormônios, a parte do sistema imunológico, que é com relação à defesa do corpo. Então, a gente vê um pouquinho aí de sistema imunológico na parte ligada ao sangue, tá? A parte do sistema circulatório também do sistema de drenagem linfática, tá? Sistema linfático também a gente vê um pouquinho a parte do sistema imunológico com vocês, tá? A parte do sistema tegumentar, que está ligado à parte do revestimento do corpo, né? Ao tecido epitelial, então ligado à pele, cabelo, unhas, que é o sistema tegumentar. O sistema linfático, né? Que está ligado às estruturas ligadas à linfa, aos tecidos, ao fluxo de sangue, drenagem linfática. O sistema muscular, que é o sistema ligado à parte da movimentação, né, e da estruturação, sustentação do corpo. O sistema nervoso, que veremos que é um sistema importante que capta, né, coleta esses estímulos externos, transfere esses estímulos na forma de impulso elétrico, né? E aí, fatalmente, isso vai processar uma informação ou no cérebro ou nos nervos e vai causar uma resposta fisiológica, veremos aí também isso mais para frente, tá? Com relação ao sistema reprodutor, que também é um sistema que a gente estuda, relacionado à parte da parte sexual, da parte reprodutiva, dos órgãos ligados ao processo reprodutivo. O sistema respiratório, que é um sistema importante no processo de inspiração, expiração, ligado ao pulmão, tá? E a parte da árvore brônquica. O sistema ósseo, que é ligado aos ossos, né? A parte estrutural, proteção, sustentação do corpo, tá? O sistema excretor, que também é um sistema importantíssimo, que vocês vão ver que o sistema excretor também é um sistema muito complexo, mas ele é muito bom também de trabalhar, porque ele vai se ligar tanto à parte da osmolaridade, da parte hidrolítica, hidrossalina, enfim, controle da pressão arterial. Então, também é um sistema muito importante, tá? De filtração do sangue, que são os rins, tá? Os néfrons, que são importantes na formação da urina. Eu estou até com essa disciplina agora, eu também sou tutora do CEDERJ, à distância, da graduação do CEDERJ, né? Então, eu sou tutora à distância da graduação de Biologia do CEDERJ, e agora os alunos eles já entraram nessa parte de sistema urinário, né? Então, eu também sou monitora na parte de Corpo Humano 2, lá da graduação da UERJ, tá? Comecei agora recentemente, agora esse mês de abril. Então, eles já estão entrando nessa fase aí, então tem bastante conteúdo aí que eu posso também disponibilizar para vocês, lá do CEDERJ. É um pouquinho mais aprofundado, né? Porque lá é graduação, mas se vocês quiserem também, tem os materiais muito bacanas, tá? E umas dinâmicas de discussão muito interessantes
da parte, por exemplo, a parte renal, que é uma parte muito importante, tá? Que também não só, né? O sistema excretor, por exemplo, ele não está só ligado com a parte de produção de xixi, né? Tem outras situações muito importantes na parte urinária que a gente vai ver, que também fazem parte do sistema renal, tá? Não só fazer xixi, né? Aí, enfim, não vou entrar muito na parte da parte celular, porque vocês já viram isso com a Aruanã, né? Mas vocês viram, então, que as células são esses componentes importantes, né? Na organização dos organismos, né? Então, a célula é a parte microscópica, estrutural, do funcionamento do organismo como um todo, né? Então, da parte macroscópica, que vai ser o nosso estudo agora da parte anatômica, né? Não vou comentar muito sobre a questão celular, mas vou ter que relembrar alguns conteúdos, tá? Com relação à parte citológica, principalmente a parte de transporte de membrana, tá? Então, a gente vai rever alguns conteúdos, então, não fiquem achando que esse conteúdo de histologia foi só para fazer avaliação com a Aruanã, tá? A gente vai rever esses conteúdos todos aí na parte anatômica fisiológica, tá? Então, fiquem atentos. Com relação aos tecidos também, tá? A gente vai ver alguns tecidos importantes, mas depois eu vou falar com vocês com um pouco mais de calma. Com relação, por exemplo, ao tecido conjuntivo, tá? Que é um tecido importante de sustentação, né? Que forma matriz, é extremamente vascularizado, tem bastante colágeno, né? Células de gordura, fibroblasto. Então, a gente vai ver que é um tecido também importante que forma a maioria dos órgãos, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho disso aí com relação aos tecidos conjuntivos, né? Comentei com vocês que alguns tecidos conjuntivos veremos ao longo do processo de anatomia e fisiologia, né? Que é a parte do tecido hematopoético, por exemplo, né? O tecido linfático, sanguíneo, cartilaginoso, ósseo, que formam aí os órgãos. Então, é importante saber um pouquinho aí do tecido conjuntivo, tá? Que tem uma matriz muito interessante, que são normalmente tecidos de sustentação, e são tecidos por onde, né, eu tenho circulação de substâncias, sais, glicoproteínas, que é uma parte também parte mais citológica e bioquímica. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Na parte, por exemplo, né, que a gente vai ver na parte de sistema imunológico, né, conhecer quem são os macrófagos, né, os linfócitos. A gente vai rever isso na parte do sistema linfático, tá? Que são aí as nossas células de defesa do corpo, por exemplo, são os macrófagos. Os adipócitos, né, que são aí, que formam o tecido adiposo, que são relacionados à reserva energética, né, reserva de gordura. Veremos isso também na parte digestória, né? Aqui, ó, isso aqui são as placas de gordura, por exemplo, que formam o coração, né, as cavidades, as câmaras, os ramos aórticos, então tudo isso a gente vai ver na parte anatômica, fisiológica. Ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Parte imunitária também, vou falar só um pouquinho também na parte imunológica com vocês. Isso aqui é mais a parte introdutória mesmo, né? Ó, tá vendo com relação aí à divisão da gordura corporal, né? Também é importante. Tecido muscular, por exemplo, né? Que a gente vai ver que é um tecido alongado, importante aí para a contração muscular. Então, sempre que eu também entrar para essa parte ligada à organização do órgão, né? A estrutura do órgão também, vou falar um pouquinho, bem no basiquinho mesmo com vocês, com relação à parte histológica, tá bom? Ó, a gente vai ver também algumas coisas ligadas ao tecido muscular, que é a parte do sistema locomotor, a parte do tecido epitelial, também conhecido como tecido endotelial, tá? Que normalmente são tecidos de revestimento, então veremos aí que o tecido epitelial tanto forma a pele, que é o maior órgão do corpo humano, né? Que é um tecido importante de revestimento, de proteção, como também a gente vai encontrar tecido epitelial revestindo nossos órgãos internos, revestindo os nossos vasos sanguíneos, tá? Então, os epitélios, eles são esses tecidos de revestimento e proteção do corpo, tá? Eles tanto recobrem o nosso corpo,
como também vão revestir os nossos órgãos internos, cavidades, canais, tá bom? Vai ter várias funções que a gente vai ver ao longo do estudo da parte anatômica fisiológica, né? Então, nós temos aí, por exemplo, tecidos aí que nós chamamos de pseudoestratificados, que estão ligados à parte das fossas nasais, traqueia, brônquios, tá? O tecido pavimentoso simples, ligado à parte dos alvéolos pulmonares, revestimento dos vasos sanguíneos e linfáticos, né? As camadas que formam os vasos também é importante, né? Artérias, arteríolas, veias, capilares na parte circulatória, por exemplo, né? Eu tenho também aí o epitélio simples cúbico, que está ligado à estrutura da formação dos canais, do lúmen, né? A gente vai ver dos túbulos renais, por exemplo. A parte prismática ligada ao estômago, né? A parte das células parietais, das células G, que também são importantes para o processo de secreção. Ó, boca, esôfago ligado ao estratificado pavimentoso, bexiga urinária, que é o estratificado de transição, e a uretra, que é o tecido estratificado, né, prismático, né, que ele parece um prisma, né? Um monte de coluninha assim, né? O tecido epitelial, ele parece uma parede de tijolo, né, todo pavimentado, né? O pavimento tem esse nome porque tem essa questão das camadas, né? Então, nosso tecido epitelial também é formado por camadas, e cada tecido epitelial, tipo de camada e tipo de célula, vai desempenhar, enfim, uma função específica no nosso corpo, tá? Então, também fiquem atentos à parte histológica, né? O tecido nervoso, também que veremos na parte de sistema nervoso, é um tecido importante, né? Ele vai ser sensível aos estímulos, tanto os estímulos internos como os estímulos externos do organismo, né? Normalmente, quando esse tecido nervoso ele é excitado, né, ele é estimulado, ele é capaz de conduzir o que nós chamamos de impulso elétrico, né, ou impulso nervoso, que é uma resposta mais rápida, por exemplo, né, que vai fazer parte do tecido, né, do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, vão guardando também um pouquinho essas informações, que vamos rever isso ao longo da parte fisiológica, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o desenho e estrutura de uma célula nervosa, né, do neurônio, que é a célula importante na formação do tecido nervoso que forma o sistema nervoso, por exemplo. Então, vocês percebam a questão ligada aos níveis hierárquicos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Bom, da parte citológica, gente, eu falei com vocês que eu não vou entrar muito no mérito, mas depois, se vocês quiserem fazer até uma revisãozinha, tá? Então, tem essa partezinha aqui, ó. Que eu coloquei para vocês, só para uma situação também de revisão, tá? Do que é a célula, a importância da célula, porque vocês vão precisar, enfim, rever esses conteúdos agora também na parte fisiológica, tá? Então, por isso que eu coloquei para vocês também, na introdução, uma recapitulação também ligada à parte das células, tá? A estrutura da célula, né? Com relação às suas organelas celulares, que organela, né? Vem de pequeno órgão, né? Então, as organelas celulares seriam umas miniaturas do que os nossos órgãos internos fazem, por exemplo, né? Que é uma maneira de fazer uma comparação fisiológica da parte celular com a parte, enfim, orgânica, né? Do nível, parte mais orgânica do corpo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma organela que respira, eu também tenho um órgão que me dá capacidade de respiração, por exemplo, né? Se eu tenho um órgão que digere coisas dentro da célula, né, que faz a digestão intracelular, eu também tenho órgãos e um sistema importante de digestão, que é o sistema digestório, né? Então, para que vocês também percebam que o conteúdo microscópico ele vai ser muito utilizado agora no estudo macroscópico, né? Essa visão macroscópica do corpo, tá? E é isso. Outra coisa também importante, gente, eu também preciso que vocês revejam, tá? Um pouquinho antes da gente começar também a parte fisiológica anatômica,
é um pouco dessa questão do transporte de membrana, tá? Então, transporte ativo, transporte passivo, tá? A parte da endocitose, fagocitose, pinocitose, tá? Esses processos ligados à secreção celular, excreção celular. Então, vou pedir também para que vocês façam uma revisãozinha, dê uma recapitulada, dê uma lidinha, uma relida, tá? Nos conteúdos que a Arana comentou com você sobre isso, porque eu vou precisar que vocês relembrem esses conteúdos agora na parte anatômica, tá? Na parte de, por exemplo, de osmose, difusão simples, difusão facilitada, transporte, bomba de sódio e potássio, tá? Então, essa parte ligada aí aos transportes de membrana é importante, parte da secreção celular, né? Parte de retículo plasmático, complexo golgiense, tá? Formação de vesículas de transferência. Então, também é importante que a gente vai rever algum desses conteúdos aí no futuro próximo, né? A partir do dia 7, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, vou também mostrar para vocês. Então, vou parar essa apresentação aqui, ver se eu consigo botar o Planeta Bio aqui para vocês verem, que vai ser também mais um instrumento aí de estudo para vocês, que é um site excelente, ver se eu coloco aqui para vocês. Planeta Bio. E aí vou mostrar para vocês. Desculpa, gente, abri agora o vídeo. É que eu caí aqui, porque eu fui tentar abrir aqui o site, caí, mas voltei. Vou mostrar para vocês aqui, ver se eu consigo compartilhar minha tela de novo. Ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês. E aí eu vou mostrar para vocês qual é o site. Eu vou clicar aqui em cima dele. Ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Não sei se vocês estão conseguindo ver o site. Mas depois eu vou deixar o link para vocês aqui no chat. Deixa eu achar ele aqui. Ó, vou copiar, colar. Vou colocar para vocês, então, lá, vou botar aqui no chat. E aí, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? É sempre bom, né? No tempo livre. Ó, botei aqui para vocês, ó. Então, o site é o planetabio.com.br, tá? E aí ele é ótimo porque ele tem todos os sistemas, tem vários temas ligados à biologia, tá? Aí, nesse caso, vocês vão acessar a parte ligada aqui, ó, à fisiologia, tá? Então, eu tenho aqui parte digestória, excreção, coordenação, tá? Então, a gente vai utilizar bastante também esse planeta bio, então é mais um recurso para que vocês possam utilizar, tá? Se eu não me engano, eu também tenho uns PDFs aqui de alguns PDFs aqui de anatomia, e aí depois eu vou dar uma olhadinha aqui com calma, eu coloco lá para vocês, tá bom? Então, deixa eu parar aqui a apresentação. Bom, então, acho que foi isso, gente. A gente conseguiu falar bastante coisa. Comentamos algumas coisas importantes, né? Então, a parte introdutória, ela é sempre boa para que vocês, enfim, já tenham uma ideia de como é que vai ser a disciplina, né? Que a maioria de vocês, assim, tem uma galera que quando vem direto do ensino médio, fica um pouco mais familiarizado, porque é meio que uma revisão do que eles viram, né? Enfim, no ensino médio, um pouco também que vocês veem um pouco de corpo humano na parte do ensino fundamental, né?
Mas para quem está muito tempo, né, sem entrar numa sala de aula, né, e sentar um banco de sala de aula, né, de uma carteira, é sempre bom também a gente fazer uma introdução para que o aluno tenha essa consciência do que ele vai enfrentar pela frente, né? O que ele vai ver com relação à disciplina. Então, assim, não fiquem assustados, porque o conteúdo realmente vou repetir aqui. Vou até finalizar aqui a gravação já, porque a parte do conteúdo já foi dada, até para não ficar também muito extenso, né, esse vídeo.